A melhor notícia possível no São Paulo nessa reta final de temporada. Tem reforço aí inesperado aí no São Paulo, vamos comentar aí sobre isso. Tem a atualização pra gente comentar aí sobre a renovação de contrato do Henrique Carmo. Tem time aí europeu de olho e várias outras notícias pra gente comentar do Tricolor. Certo, rapaziada? Seguinte, ó, sexta-feira é dia de treino na Barra Funda e também de jogo treino, tá? Isso mesmo, tá aí, ó. Vamos começar falando sobre o jogo treino aí, que foi só com os reservas barra encostados aí que não vinham jogando. Olha só. Nesta sexta-feira, o São Paulo disputou um jogo treino contra o São Bernardo no CT da Barra Funda, conquistando uma vitória por 3-0, com gols anotados de William Gomes, Eric e Galopo. Tá? Foi uma atividade que teve 2 tempos de 35 minutos cada, tá? Então 3-0 pro São Paulo aí contra o São Bernardo hoje na Barra Funda. Gols de William Gomes, Eric e Galopo, rapaz. O Galopo aí, pelo menos no jogo treino o Galopo aparece, né? Porque quando entra em campo, mano, um jogo pior que o outro. Mas pelo menos no jogo treino ele tá aparecendo, fazendo um golzinho dele. A galera vai ficar bolado agora. O Galopo não ganhou oportunidade, não sei o que. Ganha sim, e quando ganhou a oportunidade foi muito, muito mal. E por isso que ele basicamente nem entra em campo, porque a última vez que ele jogou, ele foi bem mal. Olha aí, rapaziada, olha só. Nessa sexta-feira, tá, o time começou com, que jogou contra o São Bernardo, Yang no gol, Moreira, Juan, Igão e Belém, Jegson Mendes, Rodrigo Nestor e Galopo e Rodriguinho. Na frente, Eric e William Gomes. No decorrer da partida, aí tivemos a entrada do Leandro, que é o goleiro da base, né? Aquele que gosta de fazer gol de falta que nem o Rogério Ceni, o Santi Longo e o Henrique Carmo, além de 3 atletas das categorias de base, tá? O Felipe, o meio-campista Bezerra e o atacante Luca, tá? Foram os outros 3 aí da base que jogaram, que entraram, né, no segundo tempo aí, além do Leandro, do Santi Longo e também do Henrique Carmo, tá? Gabriel, o time titular, só foram os reservas aí, né? O time reserva, alguns da base que nunca nem subiu, né? Como é o caso do Felipe, do Luca, do Bezerra e também dos encostados que eu gostei, né? Que é o caso do Galopo, que nem entra, não faz nem banco de reservas, e o Jegson, mas então nem se fala, né? O Rodrigo também é outro que não joga mais, né? Então foi o jogo aí, treino só dos reservas, de garotos da base e de alguns encostados aí que nem joga. Rapaz, olha esse meu campo aqui que jogou hoje. Jegson Mendes, Rodrigo Nestor e Galopo. Jesus amado, tá? O Mendes nem joga mais no São Paulo, né, pô? Nem lembro qual foi o jogo que ele jogou. Completamente encostado. O Nestor e o Galopo numa fase terrível, né, cara? Olha, imagina esse meu campo jogando junto, cara. Olha, eu vou te contar, viu, cara? São até bons jogadores, tá? Tô falando que são ruins, não. Mas pela fase que estão vivendo aí, olha, vou te contar, é dureza, viu? Mas foi o jogo treino do São Paulo desta sexta-feira. Certo, rapaziada? Gabriel, e o time titular do São Paulo? Tá aí, ó. Os titulares costumam ser mais utilizados por Zubeldia. Assistiram um vídeo de preparação para o confronto contra o Vasco na próxima quarta-feira no Brinco de Ouro da Princesa. Depois, os atletas foram a campo realizar trabalhos técnicos com combinações ofensivas de ataque contra defesa, tá? Então, se os reservas ficaram lá jogando o jogo treino contra o São Bernardo, os titulares fizeram essas atividades aí que eu acabei de comentar com vocês, tá bom? Já que a gente comentou sobre essa questão do jogo contra o Vasco, né, que o São Paulo tá se preparando aí pro jogo contra o Vasco na quarta-feira, deixar bem claro uma coisa aqui que eu comentei com vocês de manhã. Hoje teve um julgamento lá no STJD, que vamos comentar sobre isso aí daqui a pouco, tá? Aliás, já vamos entrar nesse tema aí agora, tá? Vamos entrar nesse tema aí agora. Um dos julgamentos que ia ter hoje seria a possível mudança de novo nas datas da Copa do Brasil, né? E isso podia mudar o jogo do São Paulo contra o Vasco na quarta-feira. Repetindo, esse jogo seria no final de semana, sem ser desse no outro, e foi antecipado para quarta-feira. E os jogos da quarta-feira da Copa do Brasil foi para o final de semana. O Vasco e o Corinthians reclamaram muito disso, dessa mudança da CBF, e, né, entraram com o pedido lá no STJD e teve o julgamento e as datas foram mantidas, tá? Então o jogo do São Paulo contra o Vasco, que seria na quarta-feira, que poderia mudar, foi confirmado. Então quarta-feira São Paulo e Vasco aí, não vamos ter mais mudanças em relação a esse jogo aí, tá? Então quarta-feira um jogo confirmado aí, belezinha? Aí nesse julgamento que teve aí, né, cara, do STJD, além do jogo do Vasco contra o São Paulo, da Copa do Brasil, né, que interferiu no jogo do São Paulo, tivemos também, né, a questão do jogo do São Paulo contra o Fluminense, tá aí, ó.
O STJD negou nesta sexta-feira o pedido do São Paulo de anulação do jogo contra o Fluminense, tá? Como já era esperado, foi negado. Acho que ninguém tinha expectativa que esse jogo aí fosse anulado. Desde quando o São Paulo pediu a anulação da partida, já tinha informação já de que ia ter um consenso ali que eles iriam negar, né? Porque eles iam alegar aí que o São Paulo só foi pedir a anulação dias e dias depois, sendo que você pode pedir até 48 horas depois da partida. O São Paulo foi pedir, sei lá, 5 dias depois que teve aí o áudio do VAR divulgado pela CBF, tá? Então, como já era esperado, o jogo não vai ser anulado, né? E foi mantido em 2-0. Acho que ninguém tinha expectativa de ter a anulação desse jogo aí, né? Tem uma coisa que é muito grave aqui, rapaziada. Seguinte, olha só. Teve, nesse julgamento que teve hoje no STJD, teve 9 auditores, tá? Foram 9-0 o placar aí, né, a favor da manutenção da partida. Então, ninguém, tá, das 9 pessoas que estavam lá, dos auditores, ninguém votou a favor da anulação do jogo. Foi 9-0 aí, tá? Então, o São Paulo perdeu feio aí no STJD por 9-0. Agora, uma coisa que é muito grave, isso aqui é muito grave, tá? Muito grave. Olha só isso aqui, tá? Abre aspas para um dos auditores, um dos 9 auditores que estavam hoje no julgamento do STJD. Um deles falou o seguinte, abre aspas: acredito que houve sim um erro de direito, mas não é relevante o suficiente para alterar o resultado da partida, fecha aspas. Um dos auditores que estava no julgamento hoje confirmou que teve o erro de direito e os caras trataram como se não fosse nada. Os caras admitiram que teve um erro de direito e mesmo assim deixaram passar batido. Tanto a anulação do jogo quanto a punição pro árbitro, que nem foi punido, né? Conseguiu um efeito suspensivo e vai apitar novamente. Resumindo, o jogo continuou, o árbitro tá livre para apitar e os caras admitiram que teve um erro de direito. Resumindo, ninguém se ferrou nessa história, só o São Paulo, né? Que foi prejudicado pela arbitragem e ninguém foi punido, só o São Paulo. Né, os caras admitiram que teve o erro de direito. Aí por isso que a arbitragem é ruim. Qual o recado você passa para os outros árbitros? Rapaziada, pode errar erro de direito, fazer o que vocês quiserem, depois vocês vão lá ser julgados, pega 15 dias de suspensão, depois você consegue um efeito suspensivo para poder voltar a apitar. Aí é o que aconteceu com o Paulo César Novelli nessa situação do jogo São Paulo e Fluminense. Resumindo, é uma vergonha, né, um negócio assim, que é nojento você ver esse tipo de coisa acontecendo, os caras admitirem que teve o erro de direito e dane-se, né? O cara consegue efeito suspensivo, o jogo não é anulado. É um negócio assim que realmente é bem bizarro, bem inacreditável essa situação aí. Mas enfim, rapaziada, é isso aí. O STJD é política, tá, irmão? Não é quem tem razão, quem é prejudicado lá. Não, a questão é política. E o Mário Bittencourt, que tava lá, inclusive o Mário Bittencourt tava lá no STJD hoje, né, no Rio de Janeiro, para poder acompanhar o julgamento. Tava numa preocupação, hein, Mário Bittencourt? Porque esses 3 pontinhos podem faltar lá na frente para não cair, né, cara? Né? Pra não cair aí, porque vai que tem que puxar o tapetão de novo, igual fizeram com a Portuguesa lá em 2013, se eu não tô enganado, acho que foi 2013. Aí, né, quando puxaram o tapetão lá e deixaram a Fluminense da Série A e botaram a Portuguesa pra ser rebaixada aí, quando o advogado do Fluminense era o Mário Bittencourt, que hoje é presidente do Fluminense. Enquanto ele tava lá preocupadíssimo com o julgamento, o Casares estava lá tirando foto no CT do jogo treino, porque ninguém tinha expectativa de que o jogo seria anulado aí não. Mas o presidente do Fluminense estava preocupadíssimo aí com essa situação, né? Enfim, um negócio assim completamente inacreditável aí, né? Os modos operantes de toda essa situação que foi conduzida. O árbitro tá lá, vai apitar o jogo do Brasileirão, né? Normalmente vai apitar aí, tá tranquilo. A minha questão, tá? Vou repetir, não é nem com a anulação da partida, tá? Acho que eu nunca me importei muito com a anulação da partida, não, tá? Eu tenho muita restrição em relação a voltar um jogo, ter a anulação do jogo aí. A minha questão, que eu queria só, era que o árbitro fosse punido. Não, teve uma punição braba. E não teve, ele pegou a punição mínima de 15 dias e ainda conseguiu um efeito suspensivo. É surreal, né, o que acontece, cara, surreal aí. A única coisa que eu queria mesmo era a punição rápida, mas infelizmente aí não vai ter, tá bom? Rapaziada, o negócio é o seguinte, ó, vamos avançando agora e vamos comentar agora sobre o Alisson, que é aí, né, o plano, quando ele estava em campo, era o melhor jogador do São Paulo no ano. Temos aqui algumas situações para comentar sobre ele. Primeiro, olha só isso aqui, ó. O volante Alisson do São Paulo compartilhou em suas redes sociais nesta quinta-feira, ontem, um vídeo treinando com bola no CT da Barra Funda. O jogador se recupera de uma fratura no tornozelo direito desde julho. Essa é a primeira vez que o Alisson aparece trabalhando com bola no gramado, tá bom?
Antes ele só tinha sido flagrado realizando trotes no campo, né? Só corrida, aquela corridinha ali, mas ontem, quinta-feira, ele postou um vídeo treinando com bola. Foi a primeira vez que ele tá treinando com bola aí, desde que ele voltou da cirurgia que ele fez aí. Olha só, o vídeo publicado pelo meio-campista mostra ele fazendo movimentos leves e chutando a gol. Inclusive, ele chegou a balançar as redes durante a atividade. Ele postou o seguinte que no Instagram, abre aspas, nem acredito que falta pouco, fecha aspas, foi porque o Alisson postou no Instagram lá, treinando com bola, tá bom? Então foi o que ele postou, aí tem até alguns vídeos das redes sociais também, dele treinando com bola e tudo mais. Tá, Gabriel, e aí? Informação do Eduardo Afonso, da ESPN. Alisson deve ficar à disposição para a reta final do Campeonato Brasileiro. O volante superou as expectativas dos médicos do São Paulo e a tendência é que ele vá, ao menos, para o banco de reservas nas rodadas finais do Brasileirão, tá? Então o Alisson, que só contava pro ano que vem, deve voltar ainda esse ano nos últimos jogos do Brasileirão, pelo menos no banco de reserva para ser relacionado ali, entrar no segundo tempo, ele vai estar disponível, tá? Então vamos ver aí, provavelmente, o Alisson em campo ainda em 2024, né, cara? Nessa reta final aí de Brasileirão. Óbvio que dificilmente ele vai jogar o que ele jogou, né? No nível que ele tava jogando antes, porque, pô, cara, vinha de cirurgia, pô, não sei quantos meses parado aí, ele precisa de vários jogos, né, cara, pra poder entrar, pra poder pegar o ritmo de jogo e voltar a ser aquele Alisson, e talvez, é muito provável que não dê tempo, né, porque tem poucos jogos aí até o Brasileiro acabar, mas ele vai voltar ainda esse ano. Aí o Alexander Vieira traz aqui uma informação muito bacana, cara, muito legal, olha só. O Alisson assustou todos os médicos do São Paulo com a sua rápida recuperação, mas isso foi fruto de muito trabalho. O Alisson morou no CT e se dedicou como poucos para poder se recuperar e voltar ainda em 2024. Então durante esse período aí, né, cara, ele chegou a morar no CT do São Paulo para ele poder aí, né, cara, se recuperar mais rápido. Então o trabalho duro, o esforço do Alisson tá dando resultado e ele surpreendeu a todos e deve voltar ainda a campo ainda em 2024. Cara, vou falar um negócio pra vocês, esse cara ele é um exemplo em todos os aspectos. Eu nunca gostei do Alisson, pode deixar bem claro pra vocês, nunca, né? Quando ele jogava pelos lados do campo como atacante, não gostei, mas quando ele começou a virar volante aí, ele começou a, pô, se transformou completamente, virou um baita volante, um dos melhores jogadores do time do São Paulo, se não for o melhor no ano. E essas informações aqui, cara, que ele, pô, chegou a morar no CT, cara, trabalhou duro, se dedicando pra voltar ainda esse ano, quando ninguém esperava, todo mundo já falava que ele ia voltar ano que vem, e ele trabalhou pra isso, se vai voltar esse ano ainda, cara, você mostra o comprometimento, o respeito que o cara tem, porque todo mundo dava, o Alisson ano que vem, 2025, ele podia mesmo se acomodar, 2025 mesmo, né? E aí se vai embora. Não, ele tava lá, morou no CT, trabalhou, se dedicou, marca todo mundo para poder voltar ainda esse ano. Esse cara é um exemplo aí no time do São Paulo. Muito bacana ver aí, né, cara? Mais uma vez ele na volta por cima, depois de lesão gravíssima, e vai estar de volta ainda esse ano, que é bom, né? Porque ele começa a jogar um pouquinho desse ano, e quando começa 2025 ele já começa no ritmo, né, cara? No nível mais alto do que se ele voltar só em 2025. Então muito bacana ver o Alisson, cara, e você vê essas notícias aí, é muito bacana, muito legal aí mesmo, tá bom? Vamos falar agora sobre o Henrique Carmo, que é uma questão aí, que é a renovação dele no São Paulo. Informação do UOL. O São Paulo tem uma contraproposta em mãos para renovar o contrato do jovem atacante Henrique Carmo, de 17 anos. O tricolor enviou uma proposta de renovação ao atleta, que fez uma contraproposta. Agora cabe ao São Paulo aceitar ou abrir uma nova rodada de negociações, tá? Então, tivemos aí já essa proposta do São Paulo para ele renovar, porém teve uma contraproposta, né, do Henrique e dos seus empresários aí. São Paulo até agora não respondeu. As conversas intensificaram em agosto com reuniões entre o staff do atleta e da diretoria. A primeira proposta oficial do São Paulo, porém, só seria feita nos meses seguintes, né, que no caso ser feita aí agora. O Henrique Carmo tem contrato com o São Paulo até o fim do ano que vem, 2025. O atacante poderia assinar um pré-contrato para sair de graça a partir da metade do ano que vem. Há otimismo pela renovação de contrato, mas se as negociações invadirem o último ano de contrato, a questão pode se complicar. Os valores ficam cada vez mais inflacionados diante do interesse da Europa, sobretudo do Bayern de Munique, que monitora o atleta há 2 anos, tá? Então tá aí essa situação aí, né? Tipo, pelo menos um avanço a gente teve. O São Paulo fez uma proposta, agora tem que aguardar
Agora não, ele já fez a contraproposta, agora tem que aguardar o São Paulo, se ele vai aceitar essa contraproposta, se vai fazer uma outra proposta pro Henrique Carmo. E São Paulo tá otimista na renovação. O X da questão é esse, cara. Ano que vem ele vai entrar no último ano de contrato dele. E se entrar no último ano de contrato, cara, sem renovar, irmão, aí ele vai poder assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser no meio do ano. E vai ser muito difícil, porque o mercado inflaciona. Aí, irmão, é tipo assim, é muito difícil de conseguir renovar. Tem que renovar agora com ele, que é o que o São Paulo tá tentando. Ainda tem muito time europeu interessado. Tem o Bayern de Munique aí de olho no jogador já há muito tempo, né? 2 anos que o Bayern de Munique tá de olho no garoto. Fora outros times também que já tem interesse, que já fizeram até proposta oficial para comprar o Henrique Carmo aí. Então, vamos torcer, né, cara, para ver essa renovação de contrato, porque não pode perder esse moleque, irmão, de graça, nem ferrando. Ainda mais agora com o São Paulo com um fundo de investimento, cara, que vai investir cada vez mais no Coutinho agora para revelar mais jogador e vender mais jogador. Então, tu perder uma baita promessa que o Henrique de graça seria uma frustração, irmão. Um negocinho gigantesco negativamente aí pro São Paulo, né? Meu parceiro, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.